Oi pessoal, agora a gente vai mostrar aqui como faz os cálculos das médias, né, que a gente viu no capítulo 2, Sartóris, lá, medida, disposição e dispersão, né, está na página 31 a 33, tá? Então, pegando aqui no livro, então primeiro temos a média aritmética simples, né, aqui é a fórmula. Depois tem a média aritmética ponderada, que eu uso de frequência, certo? E depois a média geométrica, né? Que é a raiz enésima, né? Do produtório dos diferentes elementos, né? E depois a média harmônica, né? Que é o inverso da média dos inversos dos elementos, tá? Então está aqui também a fórmula, né? Mais intuitiva. Aqui é mais intuitiva para a média geométrica. E depois a gente vai fazer para as suas respectivas versões ponderadas, né? Que é um pouco diferente, tá bom? Então veja que esse aqui é um material complementar, né? Só para ajudar, certo? A aprender como se faz os cálculos de média utilizando uma planilha Excel, ok? Então vamos lá. Aqui eu já tenho montado, né? Para a média aritmética, aqui o exemplo das idades, né? 21, 23, 25, 28 e 31, tá? Então vou fazer de acordo com a fórmula. Então para inserir fórmula eu coloco um igual, tá? Aí depois eu posso fazer a soma, né? Como se estivesse realmente calculando. Então igual, soma, né? E aí abre a parênteses para poder então selecionar aí a coluna ou a linha, né? De dados, tá? Então nesse caso vai de B4 a B8. Tá? Você pode digitar Enter ou simplesmente fechar o parêntese e dar OK. Tá? Então 128 é a soma, tá? De 21, 23, 25, 28 e 31. Como a gente viu lá que a média, né, é a somatória dos elementos dividido pelo número, né, de dados, nesse caso aqui eu coloquei, né, ao lado número de observações, que é 5. Então aqui o que eu faço? Coloco um sinal de igual, clico aqui na célula 128, né, então ele vai entender que essa fórmula utiliza o resultado da célula B9, que é dividido então pelo valor da célula A8, que é onde está então o número de observações igual a 5. Tá? E digito Enter, vai dar 25,6, que coincide com o resultado aqui, certo? Então, vou minimizar aqui de novo. Agora, a planilha Excel fornece funções, né, que já te entrega direto o resultado. Tá? Então, nesse caso aqui, a função calcula a média aritmética direta é média. Então, igual média, abre parênteses e seleciono então os dados, né? Que nesse caso vão ser de C4 a C8. Tá? Posso digitar Enter direto e ele vai me dar então a média direta. Aqui, ó. Veja que bate, né? Com a forma que a gente fez, né? Manualmente, né? Se a gente pode falar. Tá? Aqui embaixo eu coloquei essa planilha, eu vou deixar lá no Google Drive, né? Eu subi o link também então, desse vídeo dessa planilha. Então veja que aqui eu coloco, né, as funções que eu utilizo. Tá? Claro, aqui você pode posicionar na célula, né, e clicar aqui no FX, que ele então vai mostrar, né, a média. Aliás, aqui só vai mostrar só a célula. Né? Então dou um Escape. E aqui sim, aqui tem pode visualizar aqui ou dar um FX, né, para
ter mais informações, né, sobre a função que eu utilizo aqui. Nesse caso, ó, tem uma rápida descrição, né, retorna a média aritmética dos argumentos, que pode ser números ou nomes, matrizes ou referência que contém números. Tá? E aqui tem que é de 255 argumentos numérico. Tá? E o resultado é 25,6. Tá? Então aqui, veja que o exemplo, né? São notas. Então tem um 4, 2, 6, 2, 8, 3 oitos, né? Então, claro, você pode calcular isso utilizando a média aritmética comum e corrente, né? Isso vai dar 6,67, né, aproximadamente. Ou, já introduzindo, né, a ideia de média ponderada, porque na verdade aqui você tem duas ocorrências de nota 6 e três ocorrências de nota 8. Né? E isso eu posso então dizer que a frequência da nota 8 é 3, a frequência da nota 6 é 2, a frequência da nota 4 é 1. Tá? Então aqui eu montei, né, notas e frequência. Tá? Veja que a somatória da frequência é o número de elementos, né? Tá? Que nesse caso são 6. Tá certo? Então, para você calcular a média aritmética ponderada, o que eu tenho que fazer? Tenho que ponderar cada nota pela sua frequência. Tá certo? Então, o peso, ou a ponderação, né? A média aritmética ponderada, nesse exemplo, vai ser então a frequência. Tá? Então aqui eu faço, tem que multiplicar, né? Então a nota vezes aqui é um asterisco, né? 1, tá? Aí do Enter. Então, claro, 4 vezes 1 é igual a 4, né? E em vez de você fazer isso, né, para todas as células, o que você pode copiar. Então, Ctrl Copy, né? O Ctrl C. E aí o que eu faço? Eu colo, né? Ctrl V, tá? Claro que aqui não precisa nem fazer conta, né? 6 vezes 12 é 12, 3 vezes 8, né? É 24. Então aqui eu teria, né? Aqui eu posso até, aqui não está, veja que aqui é a soma, né? Para obter o 6, que é a soma da frequência, tá? Então eu posso copiar, inclusive, né? Essa fórmula que vai me calcular, né? Exatamente aqui essas três células. E como a planilha Excel ela tem essa ideia, né, de posições relativas, né? Então ela mantém, se eu copio aqui, por exemplo, né, essa célula ou essa fórmula, então eu vejo que aqui, ó, vai estar de K4, né, que é essa célula aqui, a K6, tá? Que a gente copiou dessa fórmula, né, que aqui em vez de K está em J4 a J6, tá certo? Então se você copia de um lado para o outro, ele vai manter as posições relativas, né? Isso é interessante porque às vezes facilita o trabalho então de copiar as fórmulas de um lugar para outro dentro da planilha, tá certo? Então veja aqui, ó, 40, né? Falta então dividir a somatória, né, dos valores ponderados, tá certo? Que é 40, dividido então pela somatória da frequência, que é 6, certo? Isso então vai dar 6,66. Quer dizer, o meu resultado então daqui, só que aqui eu considerei a média aritmética, mas com os valores repetidos, né? Então, deveria dar aí o mesmo resultado, ok? Então aqui, aí eu poderia arredondar, né? Como deu uma dízima, então a função seria a redondar, ARRED, né? A parênteses, aí tem o número, que na verdade é uma fórmula, né? Certo? Ponto e vírgula. E aí então eu defino, então, quatro dígitos, né? 4 casas decimais. E fecha parênteses. Então ele vai então arredondar, né?
Então é diferente só daquele do layout, né? Que vai truncar, né? Simplesmente. Aqui não, aqui ele vai arredondar para 4 casas decimais, tá certo? Podia fazer a mesma coisa, tá? Então A, R, R, E, D, A é parênteses, ponto e vírgula, 4 dígitos, e fecha parênteses e Enter. Então vai ficar com 4 decimais, tá certo? Bom, passando para a média aritmética ponderada, só que aqui a gente está utilizando então o exemplo de idades, né? Que esse realmente vem com as frequências, né? Tá certo? Só que aqui tem a repetição das notas também, mas vamos fazer então. Então aqui seria o 22, né? Vezes 8, tá? Então C3 vezes o D3, né? Essa célula vezes essa. Então vai dar um valor, né, multiplicado pela sua ponderação, o seu peso. E para não ter que estar digitando isso, né, em toda a célula, então eu copio, tá? Vou fazer com o botão direito copiar, né? E aí eu então colo, né? Tal qual, tá certo? E aqui então eu posso calcular a somatória, né, dos valores ponderados, que então eu vou utilizar a função soma, tá? E aí abro parênteses e seleciono então aí os dados, né? Eu vou querer que some, né? Aí deu 470. E a média aritmética ponderada, então é a somatória, né, dos valores ponderados, ou valores ponderados pelos pesos, né, nesse caso são as frequências. Então vai ser o 470 dividido por 20. Então, célula E8, ou então 470, dividido pela célula, valor, né, da célula D8, que é 20, certo? E o Enter. E se eu ver lá no livro, né, vai dar exatamente o valor aqui, 23,5 anos, certo? Minimizar aqui. E as notas, a gente já tinha feito, mas vamos fazer aqui de novo, né? Então é o 4 ponderado pela frequência aqui no caso é 1, né? Então dou Enter e agora copio, copiar, colar, né? Desde quando eu copiei, ele copia e faço perder, né, a formatação. Vou colocar aqui para ficar mais bonitinho. Então aqui falta a somatória, né, dos valores ponderados. Então é soma. Seleciono aí os dados e divido, que dá igual a 40. Eu tenho que dividir aí pela somatória da frequência, né, que é 6, que está aí do lado. Então é o 40, que é a célula J6, né, dividido então pela somatória da frequência, né, a frequência total, que está aqui na célula I6. Tá? Dito Enter, vai dar 6,66, tal como a gente calculou lá na outra aba, né? Tá certo? Outra folha. Então, média aritmética ponderada é isso.